hoje eu fiquei responsável, então, por compartilhar a palavra, e nós estamos iniciando uma série sobre colheita, sobre esse tempo onde vamos nos mover como igreja em atos de amor, atos de serviço. Intencionalmente, nós vamos nos mover como filhos de Deus, que vão levar o reino de Deus àqueles que ainda não conhecem o nosso amado Jesus. Então, você tem aí um dever em todo esse mês de orar, de buscar mais de Deus, falar: Senhor, como eu posso ser útil, como eu posso ser usado? Me traz discernimento, me traz visão, que ao andar na rua, que no trabalho, em casa, o Senhor mesmo nos mostre atitudes, ações que nós podemos fazer como filhos do Senhor, que às vezes tão simples, coisas tão simples, vão ser impactantes na vida de muitos. Eu creio nisso. E hoje a pergunta para nós sobre o tema que vamos trabalhar é como que nós podemos viver o novo de Deus. Novos começos, um recomeçar. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 3, versículos 10 a 12. Êxodo 3, 10 a 12. Hoje pela manhã tivemos aqui a pastora Leia também, ministrando uma palavra poderosa. Se você não pôde ver, assista no YouTube. Ela é esposa do Jetro. Foi uma bênção, foi um mover. O Senhor se manifestou nesse lugar, usou poderosamente a vida da nossa amada. E diz assim para nós esse texto: portanto, vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Nós estamos num recomeço. Estamos aí num mês, no primeiro domingo do mês de outubro. Olha aí, já chegamos em outubro, estamos recomeçando. E quando a gente para olhar para grandes homens da palavra do Senhor, assim como estamos vendo aqui Moisés, vemos grandes personagens da palavra recomeçando. Nós vemos Davi num recomeço, vemos Pedro ali com Jesus recomeçando no seu chamado, Elias, Jeremias, que chegou ao ponto, depois de grandes coisas, orar e falar: Deus, amaldiçoa o dia do meu nascimento. Ele estava tão desanimado que ele fez essa oração, esse pedido a Deus. Mas depois disso, ele então recomeça. E na nossa vida é assim também. Às vezes recomeços muito simples, e você pode aí se lembrar de alguns, como numa escola diferente, você já mudou de escola e é um recomeço. Você já se mudou de cidade, precisou recomeçar ali com as suas amizades, talvez com uma cultura nova. Mas, meus irmãos, o que realmente é muito desafiador para nós são aqueles recomeços após dores profundas. Quantos aqui já não viveram lutos, perdas de pessoas e após esse momento precisaram começar de novo? Uma falência financeira, uma falência na família, dores profundas na alma, que em Deus nós vimos e vemos que é possível começar mais uma vez. Talvez você esteja nesse lugar nessa noite, e o Senhor está te lembrando: apesar desse momento de dor, há um novo começo para você. Apesar do teu sofrimento hoje, ainda assim esse sofrimento, por maior que seja, ele é momentâneo. E ele não se compara com a glória vindoura, com o dia glorioso da volta do nosso amado Jesus, com a bênção do futuro que o Senhor já tem preparado para nós. E o apóstolo Paulo fala sobre um recomeço, o mais especial de todos, que é o dia da nossa conversão. Ele vai dizer lá em 2 Coríntios que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O maior recomeço é esse. O maior recomeço das nossas vidas é quando Jesus entrou na nossa história e tudo se fez novo. E agora, todas as vezes que recomeçarmos, nós vamos entender que estamos recomeçando não sozinhos, mas há a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Então, essa presença nos move, nos encoraja, nos auxilia nesses recomeços simples ou tão desafiadores.
Vemos povos, nações recomeçando, a nação de Israel até hoje recomeça quantas e quantas vezes, países após a guerra, o mundo todo após a pandemia, um estado do Rio Grande do Sul após a enchente. Eu estava vendo um documentário falando de um tsunami que teve, se eu não me engano, na Tailândia. E você vendo ali, no meio do documentário, aquela destruição, tudo embaixo d'água, pessoas morrendo, casas sendo destruídas. Se a gente não sabe do pós isso, se isso tivesse acontecendo nesse momento, quando lá em 2004 aconteceu, aos olhos humanos, a gente pensa, não tem jeito de reconstruir isso daqui. Não tem como essa cidade, esse país, essa nação voltar a ter prédios maravilhosos, essas casas. Mas no final do documentário, eles mostram como está hoje aquele lugar. Totalmente reconstruído, e não como era antes, melhor. O povo ali se uniu, governos se uniram, enviaram recursos, e claro, a dor, a marca, tudo aquilo que aquele povo viveu fica registrado, mas agora como um testemunho, agora como algo que aconteceu, foi superado e foi recomeçado. Tem uma característica em nós, meus irmãos, que eu gosto muito, que é a tal da resiliência. E se a gente for pensar na física, eu nem gosto de física, mas se a gente for pensar na física, para entender o que é resiliência, a gente pensa na resiliência do elástico. Você estica aquele elástico e você solta e ele volta para o seu tamanho original. Você estica, 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 solta e ele volta. Essa é a característica que Deus colocou em nós, a resiliência. Nós somos esticados, nós somos pressionados, mas nós não sofremos danos irreparáveis. Nós voltamos para um estado de equilíbrio, nós voltamos para um estado onde é possível a restauração, porque o nosso Deus mesmo faz isso. Então os danos eles vêm, as dores elas vêm, mas não são danos irreparáveis. Não são, porque o nosso Deus é poderoso para restaurar. E quantas pessoas, após esses momentos, então, não voltam, não recomeçam muito mais fortes, muito mais posicionadas, muito mais cheias de fé, porque é o sofrimento que vai gerando em nós perseverança, crescimento, maturidade. Então, se soubermos, como igreja, aproveitar os desertos que o Senhor coloca à nossa frente, nós vamos caminhar e crescer e nos desenvolver como uma igreja madura, que no tempo da sequidão ainda continua florescendo, dando frutos, porque sabe que as águas, aquilo que vai nutrir, não vem do que está externo, não é da sequidão do solo, vem de uma fonte inesgotável, que é o nosso Deus. Amém? Esse é o nosso Deus poderoso. Então, a primeira coisa, meus irmãos, para nós recomeçarmos, para nós gravarmos nessa noite, que para vivermos esses novos começos em Deus, nós precisamos ter uma visão alinhada, mas também discernir o tempo correto de começar. Visão e tempo precisam estar alinhados com o propósito, com os apontamentos de Deus na nossa história. Lá em Eclesiastes 8, 5 e 6 parte A, vai dizer assim para nós: quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Há um tempo e há uma maneira. Dificilmente nós estaremos prontos no chamado de Deus para a nossa vida. Naquilo que o Senhor tem para nós como algo específico, a nossa missão, a nossa chamada, a nossa habilidade. Sabe aquele algo que você sabe que nasceu para ser e para fazer, talvez você já tenha tido esse discernimento, já recebeu palavras sobre isso, Deus já confirmou. Dificilmente na hora da chamada nós estaremos de fato prontos. Foi assim com Davi, quando ele foi ungido rei. Passam-se mais de 15 anos até de fato ele ser rei. Então o que fazer entre a visão, o apontamento de Deus e de fato o exercício, o desenvolvimento desse apontamento de Deus? Nós precisamos nos preparar. Davi, nesse tempo de espera, ele fez muitas coisas. Ele foi guerreiro, ele foi fugitivo, ele liderou sobre homens.
Ele lutou, ele se preparou, ele foi forjado no caráter dele, na paciência, na espera, até que de fato, aquilo lá atrás, que era a visão de Deus, o apontamento, se cumprisse. Ele não esperou parado, ele não esperou passivamente, ele esperou ativamente, vivendo naturalmente, fazendo aquilo que ele poderia fazer. Fazendo aquilo que nas suas poucas habilidades estavam ao seu dispor fazer. Se ele esperasse sem ser treinado esses 15 anos, como ele sofreria para começar o seu reinado? Mas ele, quando começou, quanta bagagem ele já tinha, quanto preparo, quanta história. Já matei urso, já matei leão, já derrotei os gigantes, já fugi, já me escondi, já permaneci, já não matei quando eu poderia matar. Me posicionei, fiquei em obediência, fui curado, fui perdoado, fui restaurado. Assim também na nossa história, nós precisamos desses preparos do Senhor. E às vezes a gente até duvida, eu já duvidei às vezes de alguns apontamentos, não de Deus, mas da pessoa. Pessoas usadas por Deus que dizem assim para nós: eu estou vendo algo na sua vida. Eu estou vendo isso na sua vida. Era tão grandioso que eu já pensei assim: nossa, a pessoa errou, não era comigo isso. Isso aqui não era para mim. Acho que eu estava na frente de alguém, e a palavra veio para mim. Como Sara e Abraão ali recebem uma palavra que seriam pais na velhice, e Sara ri. Acho que está errado isso, não é possível. Olha a minha idade. Não tem como ser mãe mais. Às vezes nós duvidamos porque nós não temos essa visão perfeita que o nosso Deus tem do nosso futuro. Eu já disse isso aqui uma vez. Deus nos vê, meus irmãos, como aquele alimento lá no supermercado. Mas nós vemos o alimento cru, não é verdade? Você vai lá na prateleira e compra o feijão, pacotinho de feijão. Deus já vê a feijoada. Essa é a verdade. A gente compra o feijão lá, leva para casa e prepara. Deus, quando nos comprou, Ele já viu a feijoada pronta. E a feijoada, para estar pronta, tem todo um processo. Não é assim? Você deixa de molho lá o feijãozinho na noite anterior, pelo menos era assim que era para ser. Você deixa lá, porque tem todo um processo do feijão ser purificado. Depois aquele feijão vai para a pressão, e a pressão vai ali agir naqueles grãos, e depois de longos minutos e horas, então, fica pronto aquele alimento. Sabe, às vezes nós nos vemos assim, tão crus ainda. Eu sou só um pacote de feijão cru na prateleira. Mas o Deus que aponta, Ele já nos vê prontos. Ele está no futuro, Ele já está lá. Ele é o alfa e é o ômega, Ele é o início e o fim. E o Deus que chama não erra. Então Ele tem apontamentos, Ele sabe daquilo que Ele mesmo nos capacitará. Ele é o Todo-Poderoso, mas nós temos um preparo. De ficar de molho, de ir para a pressão, de não resistir às ações de Deus, até que chega o tempo apropriado, de nós então vivermos aquilo que o Senhor de fato apontou, visão e tempo alinhados. Então nós precisamos começar hoje, ser fiel no pouco, começar com o que temos, não esperarmos passivamente, esperarmos fazendo. Nós vamos ter aqui, em novembro, vou fazer minha propaganda, a Conferência de Mulheres. Amém, mulheres? Eu espero todas vocês aqui. Já pensou? Se chega lá uma semana antes, e eu falo assim, equipe, vamos ver o que a gente vai fazer agora? Vamos pensar no tema? Vamos orar? Vamos pensar em quem a gente convida? Vamos pensar assim, será que Deus tem para nós? Irmãos, nós estamos há 1 ano orando por isso. Deus, é para fazer? Primeira coisa, é para fazer? Porque se não for, também está tudo bem. É para ter, não é para ter? Então confirma. Deus confirmou. Senhor, qual o tema? Deus deu o tema. Senhor, quem ministra? Deus deu a palavra. Tá, Deus, e agora? E nós estamos orando e estamos buscando, porque essa é a nossa parte. Que será grandioso, que terá conversões, que o Senhor vai restaurar vidas, eu não duvido, porque essa é a parte de Deus. Mas no que depender de nós, o que nós podemos fazer, o gerar, o preparar, essa é a nossa parte. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu recebi uma palavra de que eu escreveria um livro. E eu fiquei pensando, gente, mas olha, pensa na última coisa que eu queria me meter era em escrever livro, gente. Tem tanto livro bom já, tem livro sobre tudo. Não tem nenhum assunto que eu não tenha visto um livro escrito.
tem tantas pessoas que eu amo ler. Mas, Senhor, eu não duvido, porque essa pessoa que falou é homem de Deus. E eu ganhei até uma caneta dourada, chique, gente, profeticamente. Essa caneta está guardada lá. E por 5 anos, estava no meu coração isso, mas eu não tinha uma direção, eu não tinha um tema, eu não tinha nada. Na nossa última casa do oleiro de mulheres, o Senhor me deu um tema, o Senhor me deu uma direção, e o Senhor disse, filha, agora é a hora, vai lá pegar a tua canetinha, vai lá pegar o papel, vai lá tirar das ideias aquilo que eu vou gerar no teu coração. 5 anos. Talvez se eu achasse que estivesse demorando, eu poderia pensar, não era para mim, olha, a pessoa errou. Mas Deus usa pessoas para nos dar apontamentos da parte dEle. Deus usa palavras proféticas, Deus usa a sua palavra, Deus usa a nossa vida de oração, Deus usa as impressões do nosso espírito, porque o Espírito Santo comunica ao nosso espírito. Então, quando nos alinhamos ao Senhor, numa vida de oração, de disciplinas, práticas espirituais, santificação, nós vamos realmente nos alinhando à vontade dEle. Então, esse Deus maravilhoso vai nos apontando, mas também vai nos preparando. E no processo vai dizendo, calma, vai chegar o tempo do cumprimento disso que eu estou apontando para você no futuro. E nós, nessa série, meus irmãos, vamos poder fazer ações e dizer, eu vou começar com um pouco. Como nós ouvimos da Leia aqui, de manhã, às vezes é um abraço, que é a nossa preparação. Eu recebi uma palavra para eu ser um missionário. Começa com um abraço. Com o irmão que está aí do seu lado, com o irmão que está lá atrás, com o irmão que está aqui na frente. Às vezes temos dificuldade de treinar aqui, entre nós. Na nossa casa, esse é o nosso lugar de treinamento. Aqui você pode errar, você pode falar, não sei se vai fazer sentido, mas eu estava ali louvando e Deus me deu o teu nome e eu vim aqui orar por você. Não sei se você vai entender isso, mas senti de te entregar esse presente. É aqui, nós vamos treinar. Sabe, porque às vezes é só isso, é uma coisa tão simples, que vai ser resposta na vida de alguém. Eu estava orando, Senhor, o que é para eu fazer? Sabe, às vezes a gente cansa de ficar só com crente. Eu vou falar bem a verdade, é cansativo às vezes, irmãos. A gente só fala de crenteza, de coisas da igreja. Eu falo, meu Deus, Senhor, nossa vida é a igreja e nós amamos, mas nos dá alguém que nós precisamos falar, nos mostra. E Deus me falou uma coisa muito improvável para mim, que é para eu andar de ônibus. Olha aí. Eu não sei nem como paga mais, gente, o negócio do ônibus. Tem que ir lá descobrir como é que paga esse negócio, que nem carteirinha eu tenho. Para eu comprar um perfume no Boticário, o perfume mais caro do Boticário, ir no ônibus, pegar no terminal aqui de Santa, e eu vou encontrar uma menina no ônibus que vai estar com uma camiseta rosa, e que quando eu encontrar com ela, que eu entregar o presente, Deus vai me dizer o que é para eu falar. Mais específico do que isso, falei, sim, Senhor, pois amanhã estarei fazendo isso. Depois eu conto para os irmãos como que foi. Tá? Não vai você andar de ônibus aí com camiseta rosa amanhã, né? Olha só. Meu Deus. Só vai ter gente de rosa amanhã nos ônibus. Irmãos, Moisés foi essa pessoa que teve um apontamento de Deus dentro dele, uma chamada de Deus dentro dele, mas em um momento da vida dele, ele errou no tempo. Olha o que diz para nós Êxodo 2, 11 a 15. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu, o olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, por que vocês estão espancando seu companheiro? O homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Aos 40 anos, Moisés quis liderar. Nesse episódio, ele tinha 40 anos. Dentro dele, já havia a essência
para a qual Deus o tinha chamado, tinha criado. Desde antes da fundação do mundo, Deus já nos separou, já nos predestinou para as obras que Ele mesmo escolheu. Dentro de Moisés já havia a chamada de libertador do povo escravizado, mas não era a hora ainda. Então ele está aqui e ele vê o quê? Alguém do seu povo, um hebreu, sendo espancado pelo egípcio. Ele vê aqui alguém que ele foi chamado para socorrer, para libertar, sendo espancado, sofrendo. E o que ele faz? Mata o egípcio. Age na força dele. Depois vê 2 hebreus ali brigando, e dentro dele há a essência do libertador, e ele faz o quê? Ei, parem de brigar. E aí eles vão dizer, quem nomeou você como líder sobre nós? Quem nomeou você agora para nos liderar? E ele poderia dizer, Deus me nomeou, mas não agora. Deus me chamou, mas não é para esse tempo. E quando ele fica sabendo que o assassinato dele foi descoberto, ele então foge. Fica lá em Midian, foge por 40 anos, porque ele tinha um apontamento do chamado dele, mas ele errou no tempo, não era tempo. Sabe, o problema é que quando nós agimos no tempo errado, aquilo que é bênção se torna maldição. Pensa só você que é pai e mãe, dar um carro para o teu filho adolescente. O carro é uma bênção. O filho é uma bênção, mas o carro para o filho, no tempo errado, é uma maldição. Quando agimos da forma correta, no tempo errado, podemos atrair maldição. Quer ver um exemplo? Líderes que não estão prontos ainda. Pessoas que querem liderar sem uma capacitação. Eu digo sempre, meus irmãos, pior do que não ter pastor, uma igreja não ter pastor, é uma igreja ter um pastor despreparado. Pior do que ficar um tempo sem pastor, é ter uma igreja com um pastor que não foi preparado, que não está no tempo certo. E aí, às vezes, nós acabamos de ouvir a chamada de Deus e nós já queremos testemunhar, aconselhar. Não é assim? Eu superei, acabei de passar por uma dor aqui, agora eu já quero dar curso, mentoria de como superar dores. Eu vivi aqui um grande problema na minha família, mas passou, agora eu vou te ensinar. Calma, nós precisamos de paciência. Nós precisamos desse trabalhar de Deus. Para quê? Para que não seja maldição, para que não erremos no tempo. Quantas vezes nós vemos isso, pessoas que nem filhos têm, querendo aconselhar pais, dando curso, vendendo livro. Aí você vai estudar a história do escritor, você fala, mas espera aí, tem alguma coisa errada, a pessoa nem filho tem, quer me ensinar? Não é assim? Gente que acabou de viver algo, então nós precisamos amadurecer, nós precisamos entender que com Deus há um tempo para todas as coisas. Senão você vai desenvolver o teu chamado, você vai desenvolver aquilo que Deus te chamou para fazer em cima da sua dor. E aí é terrível, porque você vai ferir outras pessoas. Porque quando falamos em cima da nossa dor, é dor que sai de nós. E aí nós vamos ferir outras pessoas, então nós precisamos ter a visão correta, mas o tempo correto também. E aí quando Moisés foge, ali naqueles 40 anos que ele passa em Midian, cuidando dos rebanhos do seu sogro, ele podia ter pensado, olha só, fui me meter a fazer aquilo que eu tinha entendido de fazer e coloquei os pés pelas mãos. Fui desenvolver o meu chamado e olha, deu tudo errado. Olha o que eu fiz, não vou mais fazer. Isso acontece muito conosco. Eu tinha entendido algo, eu fui fazer e deu errado. Não vou mais. Não vou mais liderar. Não vou mais abrir a minha casa para uma célula, porque eu fui fazer isso e brigaram na célula. Não vou mais aconselhar pessoas. Eu fui aconselhar e a pessoa saiu falando mal de mim. Não vou mais servir na igreja, eu fui servir na igreja e me feriram e me frustraram, não vou mais. Nós temos uma lista de não vou mais, porque talvez erramos no tempo. Talvez não era tempo, por isso que eu amo essa igreja, irmãos, nós temos aqui tanto preparo para que você venha servir. Nós temos aqui o TDL, por exemplo, que é para você ser treinado na sua liderança. Nós temos aqui todo um processo para você ser voluntário. Para quê? Para te amadurecer. Para você entender nesse processo que pessoas vão te ferir, está tudo bem, e é sobre isso mesmo. Que você um dia pode ferir alguém, e haverá restauração, e ninguém vai abandonar ninguém, nós vamos perdoar e continuar a nossa caminhada.
Por isso que há esse preparo e esse lugar onde nós, como filhos de Deus, podemos entrar. E todas as vezes, irmãos, todos os dias, em Jesus, tudo é feito novo. As coisas velhas, sabe o que? Muitas vezes são coisas velhas. Olha aí para quem você era antes de Jesus, amargurado, ranzinza. Ah, me feriram uma vez só também, não volto atrás, não recomeço, não faço os consertos. E aí em Jesus você fala, eu vou perdoar 70 vezes 7, eu vou recomeçar assim, porque Jesus não me deixa mais brigar com ninguém. Jesus não me larga mais, o Espírito Santo me incomoda tanto. Eu vou perdoar, eu vou recomeçar. Então esses não vão mais precisam estar na cruz. E entendermos que em Deus há novos começos para nós. Assim como houve para Moisés, há novos começos para nós. Precisamos discernir o tempo de recomeçar. E nesse tempo, até recomeçar, nos preparar para cumprir essa visão, esse apontamento de Deus, em nome de Jesus. Segunda coisa, irmãos, recomece. Viva o novo de Deus, os novos começos, porque não diz respeito só a você. Não é só sobre mim, não é só sobre você. Há pessoas, famílias, muitas pessoas que talvez você nem imagina, sendo impactadas diretamente pelas suas ações, pelas suas omissões, pelas escolhas que você faz, pelas palavras que você profere. Há gerações que virão ainda sendo impactadas por aquilo que você tem decidido fazer. Então, quando recomeçamos, nós entendemos que também diz respeito a pessoas que estão esperando um recomeço nosso. Se um pai fosse um mau pai, e isso só o afetasse, está tudo bem, é um homem ruim, mas um mau pai afeta os seus filhos, uma má mãe dentro de casa afeta os seus filhos. Tudo isso gera impactos na vida de pessoas que estão ao nosso redor. Não se trata só de nós. Há pessoas sendo atingidas diretamente por aquilo que nós escolhemos fazer. Eu já contei aqui uma vez que eu tenho um sonho bem egoísta, irmãos. Bem egoísta, porque lá em casa ninguém quer viver esse sonho comigo, que é a tal da viagem de volta ao mundo com o meu motorhome, com o meu Golden. E ninguém me apoia, irmãos. Me ajuda, ninguém me apoia. E aí eu sigo vários Instagrams de viagem, eu fico lá, e que delícia que deve ser, que vida boa, né? Mais ou menos, porque às vezes não tomam banho, tem uns perrengues também. E aí, eu pensando sobre isso, né? Eu falei, já pensou, meus irmãos? Já pensou? Você chega aqui, fala com o pastor João, não estou vendo a Débora. Cadê a pastora Débora? Um domingo, 2 domingos, não está sabendo? Pois ela está viajando o mundo. Está lá no Chile agora, com o motorhome dela, com o Golden dela, abandonou a família, abandonou a casa, abandonou a igreja. Não te escandaliza? Gente, é improvável algo desse tipo acontecer. Por quê? Porque nós não vivemos por sonhos egoístas, amém? Esse é o meu sonho egoísta, que se ninguém fosse impactado com isso, se eu morasse numa ilha, eu estaria no meu motorhome. Posso te garantir. Se eu não tivesse filhas sendo inspiradas por mim, se eu não tivesse uma igreja para pastorear, se eu não tivesse o meu casamento, se ninguém sofresse o impacto, eu bem estaria fazendo isso. Só que isso é uma coisa absurda, mas sabe o que muitas vezes nós ouvimos? Eu não vou ter filho, sabe por quê? Porque eu quero construir uma carreira. Não é egoísmo do mesmo jeito? Eu não vou agora construir família, não, porque eu quero focar nos negócios, eu quero enriquecer. Eu lembro que quando eu tive a Eduarda, eu e o João, o pastor João, nós tivemos a Duda. Gente, essa menina veio ligada no 220, mas elétrica. E a gente estava tão cansado, não dormia, era 2 horas por noite, assim, estávamos num esgotamento, que eu cheguei um dia para ele, eu falei, vamos combinar um negócio? O povo fica perguntando quando que vem o segundo, vamos dizer que não vem? Não vem nunca, gente, não vem segundo. Porque a gente precisa dormir, João, preciso dormir, eu quero uma noite inteira de sono, eu quero ter vida. Ele, combinado. Se eu estava cansada, pensa no pai, né? Pensa no pai. Gente, pois um dia, eu fui num culto, uma pastora estava pregando, e ela falou assim, você que pensou assim, eu vou parar no primeiro filho, porque eu quero dormir uma noite inteira, eu estou cansada, eu não vou ter outro filho, isso é egoísmo, isso é um sonho egoísta, você está pensando no teu descanso. Meu Deus,
Gente, tudo bem que a palavra vem, né? Que Deus usa os seus profetas, mas precisava abrir minha vida assim, publicamente? O João me olhou assim, eu falei, você contou para ela? Alguém contou para ela? Meu Deus, a partir daquele dia eu pedi tanto perdão a Deus. Eu falei, meu Pai, me perdoa, Senhor. Meu Deus, me perdoe. E, irmãos, quando a Laura nasceu e a gente olhava para ela, meu Deus, eu só pensava como eu ia viver sem ela. Como eu pude pensar em abortar um sonho? Como eu pude não querer essa filha? Mas eu agarrava nela, eu beijava, eu falava, meu Deus, obrigada. Obrigada porque aquela pastora soltou aquela palavra tão dura de se ouvir e chacoalhou o meu coração. Obrigada porque eu entendi que eu estava sendo egoísta, que eu estava buscando o meu conforto, dormir, ter descanso, ter lazer, ter uma vida confortável. Obrigada, Deus, porque quando eu olho para a Laura, hoje, com 12 anos, eu vejo uma menina com chamado. Ela cuida de crianças com autismo. Se você perguntar para ela lá, o que você quer fazer quando crescer? É muita coisa. É empresária, terapeuta, várias coisas, tudo para ela se capacitar para cuidar de autista. Mãe, o que eu preciso ser para eu cuidar de crianças especiais? Meu Deus, como eu ia abortar isso? É uma filha de Deus. Ela não é minha. Ela é de Deus. Deus tinha sonhos para ela. Deus tinha um chamado para ela. Deus queria usar a Laura. Irmãos, às vezes nós não estamos recomeçando por comodismo. Nós não estamos vivendo o novo de Deus porque estamos presos nessa vida terrena de conforto. E assim como eu fui chacoalhada por aquela irmã, eu quero chacoalhar você também. O que é que precisa sair do campo, aí do sonho? O que é que precisa vir para fora? Que talvez você tenha abortado, deixado para lá. Qual o chamado, qual o apontamento de Deus? Sabe, isso é tão poderoso. Nós vivemos por propósito e não por sonhos egoístas. Isso é nós mostrarmos para o nosso Deus que somos filhos maduros. Que não somos crianças na fé que faz birra. Eu quero do meu jeito. Eu quero no meu tempo. Não, Senhor, é do teu jeito. São os filhos que o Senhor quiser me dar. É o chamado, é o ministério, é a cidade, é a igreja. É da forma, é do tempo, que o Senhor não é o meu ministério. Irmãos, abra mão dessa fala. É o meu ministério, não é o de Deus sobre a tua vida. É como Deus quiser usar. E às vezes nós limitamos, vai que é muito maior, vai que é outra coisa, deixa Deus mudar a tua mentalidade. Por muito tempo eu achei que eu seria mãe de uma, Deus falou, são duas, porque eu tenho algo para fazer na vida delas, porque elas são minhas. Os filhos são herança do Senhor, é presente, é bênção. Em nome de Jesus, eu fico pensando na minha professora da EBD, como eu amo aquela mulher, até hoje eu lembro dela. Lá em Assis Chateaubriand, eu pequenininha, indo para os cultos de manhã, que professora maravilhosa. Me ensinou a Bíblia, me ensinou as canções, me ensinou os louvores, com tanta paciência. E que turma terrível nós éramos, bagunceiros. Quantas idas no banheiro para levar uma chinelada do pai e da mãe ali no meio do culto. Não era fácil, e eu fico pensando, será que ela marcava uns gabinetes com o pastor? Será que a tia do Kids falava assim, pastor, pelo amor de Deus, não aguento mais essa turma. Pastor, não dá para mim, eles são terríveis. Tem uma tal de Débora lá, que é uma pimenta, pastor, não para de conversar. E o pastor pôde ter falado para ela, mas você é tão usada por Deus, você é uma professora tão maravilhosa, continue. E ela recomeçou. E eu sou fruto do recomeço dela. Porque quando recomeçamos, não é só sobre nós. Há pessoas vendo os nossos recomeços. Há pessoas de pé, meus irmãos, porque nós estamos. Há filhos de pé, porque pais estão. Há pessoas com fé, porque nós estamos com fé. Há pessoas dizendo, eu ia desistir, mas não vou mais. Por quê? Porque aquele meu chefe, aquele homem da igreja, aquele pastor, aquela pessoa,
recomeçou e me encorajou a recomeçar. Me mostrou que é possível. Injetou fé no meu coração, me contou um testemunho que agora eu enxergo que Deus vai fazer na minha vida também. Não diz respeito mais sobre nós. Moisés, ele é chamado novamente, porque o nosso Deus é o Deus dos recomeços. Amém? O nosso Deus é o Deus dos recomeços, e Deus não descartou Moisés. Ele matou um homem, gente. Ele foi um assassino. E Deus vai lá, por meio da sarça, pegando fogo, e diz: Moisés, eu te chamo de novo. Moisés, presta atenção aqui em mim. E aí Moisés responde: eis-me aqui, Senhor. Lá em Êxodo 3, 13 e 14 diz assim: depois desse chamado por meio da sarça, Moisés perguntou a Deus: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Agora Deus chama, 40 anos depois, Deus chama Moisés e diz: você não vai mais ser o libertador da sua forma, no seu tempo, da sua maneira, na sua força. Agora você vai ser o libertador, mas você vai dizer: eu vou na força do Senhor, o eu sou me envia. Agora o tempo está correto, a visão está alinhada e a forma estão adequados para aquilo que Deus tinha sobre a vida de Moisés. E a chamada de Deus sobre Moisés impacta as nossas vidas hoje, irmãos. Quando Moisés volta para esse chamado, quando depois de 40 anos, agora aos 80 anos, porque recomeço tarde ainda é um recomeço, agora aos 80 anos, Deus dá por meio de Moisés a forma de adoração no tabernáculo. Deus dá por meio de Moisés a aliança com o povo. Deus dá por meio de Moisés a forma de adoração, as leis, a cultura, os valores. Toda uma geração é impactada pelo recomeçar de Moisés, pelo chamado desse homem. Agora aos 80 anos ele é o libertador. Agora um povo escravizado é liberto, porque um homem entendeu o chamado do Senhor no tempo, na visão e no modo apropriados. É assim que Deus faz, não é só sobre nós. Vidas vão ser impactadas quando nós dissermos: eis-me aqui, Senhor. Mas o que eu digo, Deus, quando eu for fazer isso? É muito grande. Deus, o que eu digo quando eu for lá no ônibus com o meu perfume, com a moça de camiseta rosa? Digo: eu sou, te enviou. Ah, Deus, o que eu faço quando eu for um pregador, porque o Senhor me apontou isso? Diga: o eu sou me enviou. Irmãos, eu não queria, mas o eu sou me enviou. Ah, Deus, o que eu faço quando eu for uma professora do Kids? Eu nem sei fazer isso. Vá, porque o eu sou está te enviando. Agora é o tempo, agora você entendeu que não vai ser da tua forma, você não vai ferir pessoas, porque você não vai matar ninguém com a tua palavra, você não vai ofender ninguém, você vai representar bem a Deus, porque é na força do Senhor, é na maneira adequada. Moisés foi esse instrumento, e o chamado de Moisés ecoa até hoje. A sarça ardente não foi só o recomeço de um homem idoso e inseguro. Foi o início de uma transformação histórica. Sabe, Deus vê coisas que nós não vemos. Deus vê graça sobre o pecador. Deus diz que há ainda muita vida para aquele que está com seu coração enfraquecido. Deus diz que há um fogo para queimar, onde só tem uma chaminha ali acesa. Deus diz que tem jeito para o pobre, perdido e pecador. Deus diz para nós que onde abundou o pecado, como na vida de Moisés, superabundou a graça dele. Porque Deus é Deus de novos começos. Deus faz assim na nossa vida. E eu quero já chamar o louvor para concluirmos. Lá em Provérbios 24:16, parte A diz: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Ainda que o justo, caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Irmãos, para recomeçar, por fim, é preciso deixar o passado para trás. Depois desse tempo de deserto, de Midian, de apacentar ovelhas,
Teve um momento que Moisés precisou olhar para a sarça e entender que o chamado dele seria representado por aquele fogo. Seria forte, seria constante, seria ardente. Sabe, tem uma hora, irmãos, que, como Paulo vai nos dizer lá em Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Esse esquecendo-me não é que deleta da nossa memória, mas nós não podemos nos apegar. Eu esqueço porque eu me desapego, eu esqueço porque eu deixo. O que eu deixo? Eu deixo a culpa, eu deixo a mágoa, eu deixo a ferida, eu deixo os traumas, e aí sim eu prossigo para o alvo. Eu preciso esquecer, eu preciso deixar o passado para trás. Novos começos, diz sobre isso. Há um novo começo para a tua família, mas você vai precisar deixar as ofensas na cruz do Senhor. Há um novo começo para a tua vida profissional, mas você vai precisar fechar bem a porta anterior. Irmãos, nós podemos sair de lugares e começar em outros lugares sem ferir pessoas. Sabia que isso é possível? Encerrar bem os ciclos? Sabia que é possível nós termos novos amigos sem falarmos mal dos anteriores? Sabia que é possível? É possível nós honrarmos sem desonrarmos os antigos? Nós honrarmos o novo de Deus para a nossa geração sem desonrarmos os antepassados? Os precursores, os heróis da fé, os que prepararam o caminho. Às vezes as pessoas falam, não gosto de hino. Pois eu amo. Meu Deus, foram os hinos do cantor cristão, da harpa, que preparou adoradores para cantarmos canções novas hoje. Já pensou daqui 50 anos, a futura geração dizer, gente, que louvor esquisito que esse povo lá de 2025 cantava? Pois nós estamos preparando louvores e adorações para aquilo que virá. Hoje é o tempo dessas canções. Hoje é essa direção. Nós podemos viver o novo, sem desonrar o passado, mas deixar para trás. Olhar para o Senhor. Nossas culpas precisam ficar e entender que há um tempo do cumprimento do chamado. E o Senhor está dizendo nessa noite, quem sabe o tempo não é agora. Quem sabe não é hoje o teu recomeço. E a pergunta do início foi, como viver novos começos? A Bíblia nos responde. Lamentações 3:40 diz assim, examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Isaías 55:7, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Viver novos começos é voltar para o Senhor. Volte-se para o Senhor. Volte-se para o Senhor, porque Ele dá de bom grado, Ele tem prazer, Ele tem alegria em derramar o seu perdão. Volte-se para o Senhor, porque de bom grado Ele tem um recomeço para a sua história. Mas volte-se para o Senhor. Não é possível, como filhos de Deus, vivermos novos começos sem voltarmos para o Senhor. E voltarmos para o Senhor não é só ir no nosso quarto secreto, orar, é fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Voltar para o Senhor é abandonar caminhos maus. Voltar-se para o Senhor é fazer os concertos. É pedir perdão. Não tem como ter relacionamento com Deus sem ter relacionamento com pessoas. É mandamento. Amar a Deus e amar ao próximo é mandamento do Senhor. Não tem como eu dizer, eu voltei para o Senhor. Como que você voltou se você ainda tem tantas coisas para consertar com pessoas? Porque quando nós nos voltamos verdadeiramente para o Senhor, Ele vai dizer, ei, sabe aquela ofensa? Sabe aquela palavra torpe? Sabe aquilo que você causou? Volte-se para lá e faça o conserto. Volte-se para aquela pessoa e peça perdão. Volte-se para lá e retire essa palavra. Voltar-se para o Senhor é dizer, Deus pode falar. Fala o que eu preciso fazer. Vai me custar, vai custar a reputação, vai custar o conforto.
Mas só é possível viver o novo de Deus quando nós nos voltamos para o Senhor e obedecemos aquilo que nesse lugar Ele vai nos dizer para fazer. Ele é o maior interessado, irmãos, em consertar a nossa vida, em restaurar a cana quebrada, o pavio que está só fumegando. Ele é o maior interessado. Mas nós precisamos estar nesse lugar. Deus pode fazer. E Senhor, quando o Senhor disser para mim, eu vou obedecer prontamente, porque eu quero viver o novo de Deus. Eu quero de uma vez por todas deixar o passado na cruz. Eu quero, Senhor, cumprir o meu chamado não em cima de dores e feridas e nem culpa. Eu quero viver com uma mente renovada pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, o Senhor nos faz esse convite nessa noite. Venha, meu filho, minha filha. Venha para um tempo novo. Um tempo novo para a tua casa. Um tempo novo para o teu chamado. Um tempo novo para o ministério. Um tempo novo para você como membro dessa igreja. Recomece porque não diz respeito só a você. Recomece alinhado no tempo e na visão. E recomece deixando o passado na cruz. Se você é essa pessoa que quer viver algo novo, que quer entregar o passado diante do Senhor, que quer viver uma novidade de vida, você pode ficar em pé no seu lugar e vir até o altar do Senhor fazendo a tua oração a Deus. Você pode dizer para o teu Deus que você quer alinhar a visão, você quer alinhar o tempo. Você pode se movimentar dizendo isso: Deus, eu dou meu passo de fé essa noite. Eu entrego a minha casa, os meus filhos, meus sonhos e projetos. Eu entrego, Senhor, aquilo que eu já tinha até abandonado numa prateleira. Um ministério que eu deixei para lá. Coisas que eu já tinha cansado de lutar, Deus, mas hoje eu recomeço. Eu recomeço mais uma vez. Eu insisto mais uma vez, porque eu sei que o Senhor está nesse processo comigo. Eu não estou sozinho. Nós vamos louvar ao Senhor. E nesse tempo eu te convido a fazer a tua oração, a fazer a tua entrega, a voltar-se de todo o teu coração para Deus, que de bom grado dá o seu perdão.